Antes de começar, quero agradecer a presença de todos. Estou vendo os nomes aqui dos participantes. Acho que vários amigos, vários alunos da turma 1, vários alunos da turma 2 do SER. E realmente, eu acho que eu conheço praticamente todos. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse momento. Espero que todos estejam bem. Eu reforço o agradecimento para o Arthur nesse bate-papo que a gente vai ter agora. E antes da gente começar, falando muito rapidamente sobre o programa SER, eu acho que a gente tem um momento especial nesse programa, né? Há 3 anos atrás, quando eu e o Fialho, a gente começou a plantar as primeiras sementes do programa, a gente tinha sempre a ideia, né, de não fazer um programa com base executiva, né, que não tratasse da agenda executiva do CEO, do empresário, eventualmente de um conselheiro, mas sempre focando nos aspectos de uma agenda muito mais empresarial e empreendedora, né, como a gente chama, que é exatamente o que precisa ser discutido agora, e provavelmente na agenda de todos vocês, CEOs que estão aqui. Tem a parte realmente executiva, que toda crise ela demanda, essa parte que já superamos, né? Provavelmente parte relevante dela já está endereçada desde meados de março, e está muito claro, né, que depois de acionados os comitês de crise, enfim, os procedimentos que todos nós criamos para esses momentos que são cíclicos, né, agora a gente vem para um processo diferente, que não é um momento simplesmente pós-crise, mas muito mais um desenho de um momento novo, né? E é justamente isso que a gente quer discutir no programa SER, né? Para fazer isso, a gente traz diferentes lentes, diferentes abordagens para conseguir construir toda uma lógica, né, de como é possível enxergar o mundo e como é possível enxergar o papel das organizações dentro desse novo mundo. Então, a gente usa, por exemplo, toda uma análise de filosofia, conceitos, práticas de filosofia, para ajudar a explicar o mundo de antes e o mundo que vem surgindo há bastante tempo, que é intensificado agora nesse processo pós-Covid. A gente usa neurociência para ajudar a explicar processo de tomada de decisão, para ajudar a explicar como nós decidimos e tentar também de uma forma bastante embasada cientificamente como que a gente pode explorar essas decisões e competências novas, né, com a nossa capacidade cerebral. A gente usa também bastante a psicanálise, né, com o professor Jorge Forbes, que é um pilar importante do programa, mostrando como é o mundo de antes e como é o mundo de agora, na linguagem dele, o Terra 1 e o Terra 2, né, toda essa questão de tirar a verticalidade do mundo e ir para um mundo mais horizontal, que a gente também trata muito fortemente na filosofia, com o próprio Fialho, e de pós-modernidade, que é um tema central do programa, né? E, no fundo, o que a gente extrai desse programa é uma capacidade de enxergar o mundo muito mais profunda, com explicações muito mais consistentes sobre mudança de mundo. Isso é muito importante, porque todo mundo sabe que o mundo mudou, que o mundo está em mudança, mas as bases dessa mudança, a explicação dessa mudança, como é que são os nossos consumidores, como é que são os nossos stakeholders, como é que são as relações com as pessoas que trabalham com a gente, como é que é a relação no mundo híbrido que aparece agora mais fortemente. Eu acho que a gente tem muito mais condições de responder depois desses temas que a gente trata no programa SER. O próprio nome do SER já traz um pouco dessa nova identidade, essa ideia de sair de um mundo de representações, de um mundo de frames, um mundo de modelos, né? Isso é algo que está muito na agenda executiva, né? De usar modelos, de usar parâmetros pré-estabelecidos para se resolver, para se endereçar problemas, e agora muito mais de autenticidade, de capacidade de desenhar caminhos que alteram constantemente, né? Por isso que uma competência que emerge bastante do SER é a competência de design, né? De desenhar passo a passo novos caminhos, algo que a gente trabalha bastante também. Então, depois dessa breve abertura, esse evento está dentro desse contexto, né? Esse nosso encontro aqui está dentro desse contexto.
né, de pessoas que querem sair da agenda executiva e terem conversas realmente mais profundas sobre uma nova forma de ser, uma nova forma de conduzir, de liderar, uma nova forma, né, de encarar mundos em transformação. Eu vou passar para o Fialho, para ele conduzir aqui esse nosso bate-papo, e de novo agradeço, Arthur, a presença, o tempo para a gente poder endereçar questões que eu acho que vão ser muito importantes para todos. Valeu, obrigado. Fialho. Obrigado, Zé Cláudio. Boa noite a todos. Boa noite especial, agradecimento aí para o Arthur. A gente tem aí no programa Ser, né? O agradecimento para o Arthur é duplo, né? Um por estar aqui hoje, né? Mas o outro que eu não canso de agradecer é que muito do que a gente tem aí no Ser tem sementes de uma rica e profunda convivência, interação com ele, com os desafios da organização dele, que eu acabei sedimentando bastante desse programa. Para dar exemplos mais concretos, né, duas coisas que foram mencionadas, né, a própria etapa de desenvolvimento estético da liderança que acontece no Inhotim, né, é uma etapa que a gente vivenciou e foi bastante transformadora. Ela foi um grande habilitador para um processo maravilhoso que já estava em curso e tomou vultos enormes aí no histórico de crescimento. E eu brinco, né, o próprio Arthur foi vítima aí dessa loucura, desse projeto, dessas ideias, né? O próprio desafio que você mencionou da agenda horizontal, né? Que é um desafio muito grande. Ele, como ninguém sabe, a gente trabalhou muito e certamente ele continua trabalhando isso. E a gente tem essas questões que estão em torno do ser, né? Não são questões teóricas. Eu acho que essa é a grande coisa. Apesar de serem conhecimentos não comuns a uma formação executiva tradicional, a gente não traz esses conhecimentos da academia sem de fato, uma pertinência muito forte na prática. Então, conhecimento e prática estão de mãos dadas, e esse é um programa que reflete bastante isso, né? Por isso, o poder transformador do programa em si. Não é um programa que impacta para um refletir ou com conhecimentos novos, não é um programa de futurismo, é um programa que preza e ambiciona uma transformação. Dito isso, né, a gente está inaugurando, a gente vem fazendo alguns eventos, né, Caminhos para a Retomada. A gente vai estar convidando alguns empresários, já tem até o próximo evento já confirmado, tem o outro, enfim, vão ser uma sequência. E eu, de uma maneira até recíproca e em agradecimento eterno, resolvi convidar aí o Arthur para abrir, não apenas pela relação pessoal, profissional, carinho que eu tenho para com ele, para a organização, mas porque, de fato, poucos empresários, CEOs e empreendedores conseguem ocupar plenamente esses três espaços na cadeira de CEO. Espaço executivo, espaço empresarial, espaço empreendedor. Então, essa construção também autoral que eu acabei desenvolvendo, né, que são as agendas do CEO, e duas delas a gente trabalha no Ser, né, que é a empresarial e a empreendedora, me parece cada vez mais relevante para esse caminho de retomada. Então, trazer o Arthur, na verdade, é trazer alguém que, com plenitude, vai conseguir falar dessas três agendas, né? E com muito mais propriedade da própria agenda empresarial e empreendedora, que vão ser determinantes para a retomada. Eu acho que a executiva ela foi determinante para uma reestruturação, para um repensar, toda aquela análise de crise, né, que a gente tem que fazer, olhar, fazer conta, não sei o quê. Mas, assim, dado com mais ou menos precisão, a gente já sabe os impactos negativos dessa crise em todos os seus campos de impacto, desde o financeiro até na questão econômica, mercadológica, enfim, tudo que a gente já conhece na cadeia de suprimento, enfim. E isso já está um pouco conhecido, talvez não esteja precisamente mensurado, mas já está conhecido. O caminho de retomada
certamente não vai ser um pouquinho mais dessa agenda. Ou seja, ninguém retoma com cabeça de turnaround. Eu acho que essa retomada é uma retomada que vai exigir a coragem e a ousadia que um empresário e empreendedor de fato precisam ter para sair e navegar lá na frente diante de mares revoltos. A gente não está falando de uma retomada que a maré ficou bacana, ou seja, não é assim, passou e de repente a tempestade passou, ou seja, sair com o navio em mares revoltos e não em mares fáceis de navegar. Então, diante disso, faz muito sentido e eu escolhi ter o Arthur aqui na abertura dessa sequência, né? E aí eu queria deixar a primeira pergunta aí para o Arthur, e a gente depois vai fazendo um bate-papo, inclusive com a participação de todos. Eu queria, Arthur, que você primeiro comentasse assim, dessa retomada, né? O que você está vislumbrando, o que você enxerga aí dessa retomada que possa ter aí algum compartilhar, algumas mensagens para quem está aqui com a gente hoje. Segundo, o que é crítico para essa retomada e o que muda nessa retomada? Muda no sentido da própria organização, mas também na dinâmica de liderança. Eu acho que aquele papel curatorial, né, que a gente fala que é a agenda horizontal no programa, né, de fato o Arthur tem uma sabedoria de exercício dela, então eu queria também escutar ele nesse quesito. O que muda na agenda do líder como líder e não do líder como gestor ou como estrategista apenas do seu negócio? Então essas são as grandes questões que eu passaria para você, Arthur. E aí, novamente, reforçar o duplo agradecimento por estar aqui com a gente hoje e por, de fato, ser um conselheiro e um inspirador desse programa SER e de muitas coisas que eu venho aí na minha travessia de consultoria e trabalhando e implementando. Obrigado. Está contigo, Arthur. Bom, super obrigado. Fialho, boa noite a todos. É um prazer poder estar batendo um papo com vocês para dividir um pouco das nossas experiências, na verdade, né? Que são frutos de 43 anos de caminhada aí do Grupo Boticário e numa agenda que a cada dia se transformava, né? Ou seja, cada dia a gente buscava fazer de forma diferente, inovar e esse foi um pilar central da construção que nós fizemos até hoje. Lembro muito bem quando, né, você, Fialho, e o Zé Cláudio me chamaram para um bate-papo, a gente fez uma gravação logo no começo do programa do SER, e guardo com muito carinho esse momento, porque foi a oportunidade de a gente contar um pouco das coisas diferentes que você nos ajudou a vivenciar naquele momento. Tenho que falar para todo mundo que o Fialho é muito generoso com as palavras, né? Então ele bota expectativa demais, né, na questão, mas vou tentar, né, estar à altura da expectativa dele aí, que não é pequena. E a ideia é que a gente faça um bom bate-papo sobre isso daqui. Acho que falando em retomada, Fialho, acho que tem essa equação que estamos começando a viver, acho que a fase 2 nesse momento, né? Tivemos uma fase 1, onde bate a questão do desespero, o que eu vou fazer, como que eu tenho que me posicionar, e agora você começa a entender como a fase 2, como eu tenho que olhar para esse jogo para poder sair dele relativamente em ordem e poder garantir a questão do futuro. Mas acho que essa questão da retomada, ela tem o início não nesse momento 2, mas tem o início no momento 1, quando você fala das relações com os seus parceiros de negócio, quando você fala na relação com os seus stakeholders, né? E nós, desde o primeiro momento, nós colocamos 3 grandes pilares para a nossa atuação frente a essa crise, e são eles: um pilar de segurança, o máximo olhar para a segurança em todos os nossos colaboradores, parceiros de negócio e pessoas próximas e integrantes do nosso sistema. Isso, então, desde as questões internas nossas, com escritório, em home office, fechamento de fábricas, com manutenção somente de linhas destinadas a produtos de higiene e produtos que serviriam no combate à proliferação do vírus, como álcool e álcool gel, a própria frente das nossas lojas, né, que bem ou mal fazem a última milha com relação ao consumidor e tem as pessoas expostas lá também. Então, um olhar com muita preocupação em cima disso
que fez com que nós tomássemos várias medidas bastante preventivas, como, por exemplo, o fechamento de praticamente todas as nossas lojas, que são hoje mais de 4.000, espalhadas pelo território nacional entre franquias e próprias, na semana lá do dia 19 de março. Então, fechamos várias praças, inclusive, com muita antecedência que determinações governamentais. Eu dou um exemplo clássico, que é o exemplo de Belém do Pará. Nós fechamos nossas lojas no dia 22 de março em Belém. A questão, o evento de fechamento, né, ou seja, do governo veio no dia 24, 25 de abril, praticamente um mês depois, e o ato no dia 4 ou 5 de maio. Então, nós fechamos com muita antecedência, porque, de volta, o pilar é a segurança, e nós, no acompanhamento que nós fizemos e continuamos fazendo, da situação de cada município, com relação a índices de contaminação, leitos disponíveis, número de óbitos, aceleração e outras coisas, nos dá um quadro que a gente complementa, obviamente, com a questão governamental, municipal, e com a visão do nosso parceiro local para tomar decisão. Então, fechamos muito antes do que aconteceu depois com toda essa correria e o elevado nível de contaminação que teve na cidade. Mas só para dar um exemplo. O outro pilar foi a questão voltada à continuidade do negócio, como nós faríamos, então, com os nossos parceiros de negócio, que são muito importantes, nossos franqueados, nossos distribuidores e nossos vendedores, mas não olhando somente para eles, olhando para o outro lado da cadeia, também que diz respeito aos nossos fornecedores. Então, com relação à parte dos nossos clientes, nas franqueadas, então, todas as questões voltadas a podermos auxiliá-los na questão da extensão de prazos financeiros, obtenção de linhas, direcionamentos com relação a legislações, a informações importantes que estavam muito dispersas, vindas do governo, toda a forma que eles deveriam estar lidando, desde da busca por começar a recuperar seu faturamento, como trabalhar com seu quadro funcional, como ter a relação com o locador o locatário, perdão, dos imóveis onde eles estão. Toda a parte de gestão, nós oferecemos um grande suporte para eles, obviamente, para que eles pudessem, então, passar da melhor maneira nesse caso e com melhores condições de aquisição de produtos também, para que eles fossem recompostos de capital de giro, mas não olhar só para esse lado. Eu trouxe esse ponto que eu queria trazer o nosso olhar para o outro lado, porque fala muito de retomada, porque nós olhamos para a nossa cadeia de fornecedores com um olhar também bastante importante sobre ele. Porque eu vi muita barbaridade nesse momento, ou seja, muita gente falando, não quero saber, vou fechar, não vou pagar ninguém por 90 dias, depois eu ver o que acontece. E, de forma alguma, nós fomos adeptos disso, ou seja, em um momento nós queríamos ser patrocinadores de um calote institucionalizado, como estava se pregando por aí. Muito pelo contrário, nós fomos olhar para os nossos fornecedores estratégicos, os grandes, os pequenos e os grandes, médios e pequenos, para poder entender qual seria o melhor formato de ajudá-los a atravessar isso, ou melhor, de atravessarmos em conjunto, porque não era um olhar somente para o atravessar, e sim para o momento da retomada. Então, essa questão da retomada, nós começamos a trabalhar no momento 1 também do nosso trabalho. Porque para que nossa cadeia é uma cadeia longa. Imagina, nós fazíamos do insight de um produto ao pós-venda, muitas vezes na casa do consumidor. Então, para que nós não tivéssemos grandes problemas, que problemas todos vamos ter, mas problemas enormes dentro disso, nós cuidamos dessa parte para, então, que pudéssemos estar fazendo a retomada da forma correta. E o terceiro pilar, um pilar onde nós trazemos um olhar que existe no nosso grupo, desde quando ele não era grupo, quando ele era somente uma marca, que era o Boticário, então presente há mais de 40 anos, que é uma visão que nós temos além do nosso negócio. Nós gostamos de olhar para o negócio, sem dúvida nenhuma, mas gostamos de olhar para a sociedade em que nós vivemos e a forma como nós podemos contribuir para isso. Então, se dá por esses anos todos uma fundação de proteção à natureza em 1990, várias ações que nós fizemos com relação a municípios, com relação à questão de planos de diversidade, de inclusão, uma agenda que você muito bem conhece e que a gente exercitou mais uma vez nesse momento. A ONIC, ao tomar conhecimento disso, dedicamos linhas exclusivas para a produção de álcool gel e sabonete líquido e fizemos doações maciças para órgãos públicos de saúde e comunidades em estado muito vulnerável. Nós atendemos aí 15 estados podendo fazer chegar, então, nessas comunidades vulneráveis aí desses produtos, montando em mais de 200 toneladas de produtos sendo disponibilizados. Então, e mais algumas outras frentes. Então, só para entender de onde nós saímos no momento 1 e agora entrando no momento 2. No momento 2, essa retomada,
no meu entender, é uma retomada bastante diferente do que várias pessoas estavam pensando. Em algum momento, muita gente me falou, não, Arthur, fica preocupado, mas põe na cabeça que vai ser um processo de crédito. Você vai ter que ter crédito para sustentar isso, depois você vai voltar do mesmo ponto que você saiu. E eu dizia, essas pessoas estão muito enganadas. Porque nós não iremos retornar rapidamente à semana do 19 de março. Né? Muita coisa tem mudado, muita coisa nós experimentamos, e muita coisa terá impacto na sequência, num horizonte, seja de 120 dias, um horizonte de 200 dias ou um horizonte de 360 dias. Porque, para mim, a extensão desse momento, salvo a vinda de uma medicina nova, salvo alguma aceleração muito forte com relação à vacina, nós entraremos em 2021 ainda impactados por essa crise, ainda impactados pelas mudanças de hábitos que nós estamos tendo e teremos que nos adaptar ao longo desse segundo semestre para podermos retomar um pouco da nossa vida anterior. Né? E vendo que isso daqui passa para 2021, pelo menos para o primeiro semestre, que é a conta que eu faço entre ter uma vacina e ter a capacidade de chegar no Brasil alguma coisa para que a gente comece as aplicações aí. E essa retomada passa por botar uma máquina para funcionar, né? Ou seja, o mesmo cuidado que eu tive ao fazer a paralisação das lojas, eu estou tendo o mesmo cuidado agora na retomada. Todo esse cuidado da avaliação de cada município, né? Porque não está sendo no automático. Se uma questão do governo ou de uma prefeitura municipal está dizendo pode abrir agora, vocês vão e abrem, nós estamos tendo um cuidado extra. Faço a mesma avaliação, né? Com relação ao número de leitos, velocidade de contaminação, toda a questão voltada a óbitos, para poder, juntamente com o parceiro local ou com os meus colaboradores, no caso das unidades próprias, para poder decidir se a gente reabre ou não. Porque essa retomada passa principalmente, para mim, pela questão de segurança. As nossas pessoas têm que estar muito seguras que vão poder exercer seu trabalho da melhor forma, e eu já vou falar um pouco das mudanças que tem esse trabalho, né? E também as pessoas que voltam, então, a circular gradativamente. Nós vamos ter isso aqui em diferentes etapas do nosso ano, né? De uma maneira mais fluida ou menos fluida da circulação das pessoas. Essas pessoas também vão procurar por ambientes seguros para poderem entrar, para realizar a sua compra, para realizar a sua experiência. Isso vai ser fundamental. Tenho visto muita coisa e lido muita coisa sobre isso, e em vários casos tem aparecido que o fator segurança vai estar acima do quesito preço, por exemplo, dentro da eleição, da onde vão ser realizadas, né, as aquisições de produto. Ao pensar nessa forma dessa retomada, né, nós temos várias questões. Se a gente entende que a forma hoje como nós interagimos, a forma hoje como nós nos relacionamos, como nós nos comunicamos, como nós fazemos aquisição de produto, tudo mais que está sendo via dispositivos, né, de tecnologia, em uma boa parte, ela automaticamente vai se transferir para o nosso dia a dia também, para frente, né? Ou seja, os mesmos cuidados que nós estamos tendo. Eu sempre me pergunto se, por acaso, nós, latinos, vamos conseguir ter os cuidados dos orientais, né? A disciplina que eles têm de não se aproximar fisicamente, de nunca te abraçar, né? Evitar toque, e que você vai chegar na sua casa e a primeira coisa que você vai fazer vai ser estirar o calçado. Será que nós vamos nos adaptar nessa forma? Porque várias das coisas nós vamos ter que fazer, né? Porque se vamos retar saídas, será que nós vamos ir correndo para locais onde haja uma aglomeração de pessoas? Me parece que não. Então, novas regras para você ir num restaurante, novas regras para você ir num bar, novas regras para você ir num shopping center, em lojas, onde que você vai ter, por exemplo, no nosso caso, toda uma lotação de espaços mínimos entre as pessoas, onde que eu tenho não só dentro da loja, como fora da loja. Eu tive que tirar todos os testes de produtos. Imagino que é isso numa categoria como perfumaria, beleza e cosmética, onde o principal prazer das pessoas está em ir lá e cheirar o produto, ter o sensorial do produto na mão, olhar com a cor do batom na sua boca, uma sombra. E nós tivemos que retirar e tivemos que complementar ou com elementos de tecnologia, no caso da maquiagem, numa maquiagem virtual que se possa fazer. Os restos dos testes eu tive que colocar numa área segura, atrás do caixa, onde que ao solicitado por um consumidor, a nossa consultora vai lá na frente dele, pega uma, né, de um local seguro, passa o produto, todo um novo treinamento da forma de se relacionar em cima disso. Fora toda a questão
eu tenho de quanto essa entrada mais funda em tecnologia, porque tem gente falando que nós fizemos 5 anos em 2 meses aí com tecnologia, e talvez seja esse mesmo número, né? Porque muitas das coisas que estavam no forno, então estavam as organizações estavam pensando, do dia para a noite a gente teve que botar no jogo já, não é nem em teste beta, tivemos que botar para jogar, para ir arrumando com o tempo, porque foi o que sobrou para muitos casos na aquisição de produtos. E no nosso caso, como integro isso daí? Então, quanto hoje o canal eletrônico passa por uma aceleração, obviamente, na participação dos canais, mas mais do que isso, como eu consigo fazer jogá-lo integrado com os outros canais que eu tenho. Para isso, eu vou ter que redesenhar todo o meu modelo de negócio. Porque eu acho que você falou num repensar, ou foi o Zé que comentou um pouco, no fundo, muitas das coisas vão ter que ser reimaginadas daqui para frente. Né? Acho que teve um primeiro momento de resposta, aí tem agora esse momento de retorno, e tem um terceiro momento que é o de reimaginar, porque as dinâmicas possivelmente não serão as mesmas. E é uma pergunta, essa eu não tenho, é difícil alguém ter algum tipo de convicção nesse momento, né? Porque eu fico pensando muitas vezes se esse momento que nós estamos passando e todo mundo me diz, mas o humano tem memória curta, logo ele vai esquecer disso e vai voltar para o que é o seu normal. Eu sempre uso o exemplo quando você tem uma pessoa próxima de você que teve, né, um óbito relacionado a problemas cardíacos, e daí as pessoas ao redor dessa pessoa, no dia seguinte, começam a fazer consulta médica, começam a querer se exercitar, dieta, uma série de coisas, preocupações trazidas por ali, mas que duram 3 meses. Depois as pessoas voltam ao normal. Então, uma dúvida que eu tenho, me parece que o impacto que nós estamos tendo é tão grande, parece que a memória das pessoas tem que ser maior, mas se a gente vai ter essa facilidade de voltar tão rapidamente a isso que nós estamos vivenciando hoje, né? Ou seja, ao que nós tínhamos lá atrás, perdão. E como nós vamos ter esse impacto do que nós estamos vivenciando hoje dentro das escolhas. Os consumidores vão mudar suas formas de eleger suas marcas, vão eleger sua forma de eleger produto, vão pedir características diferentes em produtos. As empresas vão ter que responder de uma forma diferente, com comunicação, com espaço. É todo um reinventar. Então, é uma retomada que eu vejo, né, para me encurtar aqui, para a gente poder começar o bate-papo. É uma retomada que eu vejo que ela, sim, né, se inicia, mas eu vejo ela sendo feita de uma forma gradual, porque nós vamos ter que testar várias coisas. E a retomada, porque tem esse momento agora da questão da questão de saúde, mas infelizmente nós vamos entrar num segundo momento, que é a questão econômica, com o PIB afundando do jeito que nós estamos tendo, né? E infelizmente a questão econômica vai ser muito sentida por todos nós, seja na questão voltada a eventuais oportunidades de manutenção, de crescimento ou mais, mas principalmente na questão de empregos. Me preocupa muito a questão de quantas pessoas nós vamos conseguir manter empregadas nesse momento, né? E não dá para fazer uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que lá é muito mais flexível o negócio, você tira e bota, uma facilidade muito maior. Aqui nossas regras são um pouco diferentes, nossos formatos de pensar são um pouco diferentes, mas tem uma preocupação bastante grande de qual será o número de desempregados ao final disso e qual impacto terá também na questão das rendas das famílias com relação a isso. Que isso será uma questão muito para que a gente entenda e como lidar com isso, e que vai ditar a velocidade da retomada ao que nós queremos chegar. Excelente, Arthur. Eu tenho uns pontos, mas eu vou primeiro abrir para o Zé Cláudio. Ele tem um ponto aí para estar perguntando, e na sequência eu ponho as minhas perguntas mais específicas, e aí a gente abre para um debate mais amplo com a turma toda. Então, Zé Cláudio, se você quiser colocar o seu ponto aí. Obrigado. Não, eu tinha várias perguntas anotadas aqui já da minha lição de casa, mas eu queria puxar um ponto que você falou, Arthur, com relação a esse reimaginar. Porque daqui tem algumas premissas interessantes. Quer dizer, o mundo muda, está na cara que os negócios mudam, e essa possibilidade de reimaginar que eu queria explorar um pouco. Você vê possibilidades de construir produtos novos, com preços novos, em formatos novos, ou seja, uma ruptura forte do modelo, ou alguns rearranjos? Que essa questão de lançar novos produtos, de estar cada vez mais com uma visão muito aguçada sobre o que o consumidor está passando nesse momento,
para nós faz parte do nosso dia a dia. Né? Se eu posso, por exemplo, botar 3 elementos que se fizeram presentes na nossa história e espero que continuem por muito tempo conosco, um é esse olhar constante sobre o momento do consumidor e o que faz sentido para ele ou não, né? E seja no hoje, seja para frente. O segundo é ficar muito próximo da nossa rede de parceiros, vestindo inclusive o sapatinho deles para entender as dificuldades, as oportunidades que tem. E um terceiro voltado à inovação. Então, ao longo da nossa história, separei três aqui que fazem um bom retrospecto de como nós fazemos. Então, sim, nós temos que lançar novos produtos. Nós temos um portfólio bastante robusto. Para você ter ideia, a gente lança mais de 2.000 produtos por ano dentro das nossas marcas. Né? Tenho capacidade de desenvolvimento no laboratório muito grande, a gente faz isso. Agora, tem mudanças previstas, ou seja, das linhas que nós tínhamos planejado por ano, versus o que eu tenho que entregar daqui para frente, eu tenho que readaptar tudo isso. Né? Ou seja readaptar desde o momento, por exemplo, simples de uma comunicação, eu prometi um lançamento de um perfume novo agora para ser feito. Não é o momento de se falar nisso. Né? Como não foi, eu tenho que pensar num outro produto, colocar isso mais para frente, readequar a minha grade de lançamentos, readequar as comunicações que eu estou fazendo e remontar. E aí sim aparecem produtos novos, sim, principalmente produtos voltados nesse primeiro momento, né, a um cuidado muito grande do consumidor na parte de segurança. Então, cada vez mais você vai enxergar produtos que tragam, né, benefícios mais explícitos relacionados à questão de antibactericidas, serem questões que protegem, né, que higienizam suas mãos, o seu corpo. Você vai ter uma frente muito importante, porque esse virou a bola da vez nesse momento, né? Segurança acima de tudo. Acho que uma segunda modificação importante que vai existir nos produtos é que você tem uma característica, até pela privação de acesso a serviços que todos nós experimentamos agora, seja cabeleireiros, manicures e outras coisas, produtos cada vez mais voltados para aquele famoso faça você mesmo. Produtos que tenham facilidade de aplicação, facilidade de entendimento, né, para que o consumidor possa aplicar ele só na sua residência, obtendo uma satisfação no benefício do produto. Então, essas mudanças que vieram já para ficar. Não vou tirar também a questão que você vai ter os produtos, né, que nós temos a serem lançados, também e os que nós já temos no portfólio, também tem fortemente uma questão de indulgência aí. Né? Nós somos seres humanos, né? Nós sabemos que precisamos ter momentos de recompensa, e se essa recompensa vier transformada em uma questão que me faça me sentir melhor, me dê melhores condições, me empodere mais um pouco ainda, melhor ainda. Então, vamos ter produtos também sendo colocados no mercado, batendo em cima, né, dessa questão da possibilidade da indulgência, porque essa é uma das grandes vantagens do meu setor. Né? São produtos que têm um baixo valor econômico, mas com alto impacto na vida das pessoas. Então, essa questão da indulgência. Então, sim, a gente vai ter que se reprogramar uma série de coisas, mas a gente vai ter que se reimaginar também, não só o lançamento dos produtos, mas como eu faço esses produtos chegar na mão dos consumidores. Então, eu vou ter que reimaginar, por exemplo, a comunicação que a gente faz. Né? E esse é um setor, né, e uma área para nós que vem tendo modificações constantes e rápidas ao longo dos anos. Essa mudança toda que nós temos nas plataformas de mídia, né? Antigamente o pessoal tinha, né, lá atrás, você fazia televisão e mídia impressa, e você tinha muito bem definido quais eram as características para cada um, a utilização de um e outro. Isso acabou faz muito tempo. Né? Você tem a questão da mídia digital, quanto isso está avançando, o formato de usar sem ser invasivo, como você coloca a participação na conversa com os consumidores, como você tem chance de falar e ser ouvido, né? Isso mudou muito. Então, eu tenho que reconfigurar todo esse aspecto. Pega essas lives que estão acontecendo agora. Né? Eu não vejo que essas lives aqui vieram para ocupar só esse momento e depois vão embora. A mecânica, seja uma live como essa nossa, que tem um bom bate-papo, mas a questão educacional é muito presente e muito importante nisso. A questão de entretenimento, né, também vai ser. Então, será que também na comunicação eu não vou ter que partir para alguma coisa desse tipo? Será que vai fazer mais sentido eu estar presente numa live, por exemplo, ou para brincar sobre qualquer coisa eu vou ter que estar presente numa novela? Né? E aí vamos ter que estudar, vou ter que reimaginar isso aqui, vou ter que me aprofundar ainda mais nessa proximidade com o consumidor para poder... E não menos importante é a forma de fazer chegar, porque cada canal vai continuar existindo. Né? Existe um avanço muito importante do eletrônico, para vocês terem ideia, na primeira semana nós tivemos 34% de novos consumidores no nosso e-com, na primeira semana. Né? Depois, eu andando semanas para frente, esse número chega a 70%.
né? Ou seja, eu quase dobro meu tamanho de consumidores no Nikon. Por quê? Porque as pessoas experimentaram um hábito que muitas vezes elas tinham receio, tinham medo, tinham, na verdade, um não controle em operação e foram obrigadas a aprender nesse momento. E isso vai continuar na vida delas. Mas eu tenho que entender que tem essa frente, mas continuo tendo a frente da loja física, que vai ter que ser reinventada, vai ter que ser reimaginada. Eu tenho a questão do canal de venda direta, que também passa a sofrer um forte apelo tecnológico junto. E como isso é trabalhado de forma integrada, né? E, por último, não menos importante, acho que a gente tem que repensar nossas próprias estruturas de trabalho. Porque os formatos organizacionais, a disposição que nós vamos tendo, acho que vão ser bastante diferentes. Né? Estou falando, acho que a gente tem que ver isso. Tem muita ideia na cabeça, mas vamos ter que ver. Porque muitos anos atrás, eu estava em Nova York, batendo um papo com um amigo, e ele falou para mim, né, Arthur, você não vai precisar mais sair de casa para comer comida boa. Né? Isso foi anterior aos processos de massificação dos deliveries e tal. Porque ele falou, vai chegar um momento que você vai poder pedir a melhor comida na sua casa. Então, para você ir até um restaurante, vão ter que ter outros elementos que te façam sair de casa. E é verdade. Né? Você não vai só pela boa comida, você vai pelo ambiente, por um bom drink, pela oportunidade de encontrar pessoas diferentes, conhecer. Tal. E mesma coisa vai ser agora com os ambientes de trabalho. Essa mudança que nós fomos jogados dentro de casa, no home office, né? Ela fez com que a gente entendesse que dá para sobreviver e dá para usar bastante isso. Então, como que eu vou convencer uma pessoa que está hoje dentro de um ambiente, aspas, confortável na sua casa, porque várias pessoas não estão, né? Imagina uma pessoa, um casal que trabalha, mora em um apartamento de 80, 100 metros quadrados e tem 2 filhos, para essa não está fácil enfrentar o home office, decididamente. Mas, imaginando que as pessoas que têm um pouco mais de espaço, que convite eu tenho que fazer através do que eu disponibilizo no escritório, para não ser uma regra dura que, Zé, você tem que vir no meu escritório segunda, quarta e sexta, ou seja, né, nós vamos ter que passar por uma formalização, vamos ter que aprender muita coisa dessa organização, mas ao mesmo tempo que seja um ambiente que seja agradável para você, que estimule a você. E não é um ambiente de startup que a gente fez, né, que as empresas passaram agora há pouco, que tinha virado moda, né? Tira a mesa, bota sofazinho e tal. É um outro formato ainda. Então, que está sendo repensado, está sendo reimaginado. Então, muita coisa vai ser reimaginada. Porque nós vamos ter que ir testando para achar qual é o melhor formato. Não, excelente, excelente. Brincadeira à parte, né? A gente fez um webinar dos aprendizados da crise, né? E a gente falou dos achados, né? E teve um exemplo que eu trouxe essa sua fala. O pessoal já descobriu quem foi o autor esse mesmo grupo, dessa ponderação, né? Foi uma ponderação que foi muito bateu muito forte nesse webinar que a gente fez, né? Mas de fato você trouxe aí reflexões importantes. Eu só abusando um pouco aqui do privilégio de estar mediando, eu tinha 3 perguntas. Uma eu vou deixar porque certamente ela vai aparecer. Eu só gostaria de deixar uma coisa que ela vai aparecer, essa questão do transformação digital, não sei o quê, essa corrida que você falou 5 anos em 2 meses, né? Mas é legal também as pessoas entenderem que você estava preparado com um carro que acelerasse de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Perfeito. O Omnichannel, tudo. É porque tem gente que não teve essa oportunidade. Então é só deixar esse parênteses. Mas vamos às perguntas, então. E depois a gente abre e coleta. Quem tiver pergunta, by the way, pode ir mandando no chat que a gente vai coletando, né, e vai fazendo aqui. Uma pergunta tem a ver com esses 5 anos em 2 meses da transformação digital, né? Eu queria que você, se tiver algum elemento que chame atenção, né? Eu vejo que a própria liderança vai ter que se transformar muito, ou seja, vai ter que ter um parar, pensar para fazer um processo de desenvolvimento, de transformação da liderança do ponto de vista, inclusive, de dinâmicas de conjuntos, enfim, de uma série de coisas, para acompanhar essa nova realidade. Ou seja, não é uma coisa só digital, vai exigir da liderança uma dinâmica bem diferente. Então, essa é a primeira pergunta, para você falar disso para a gente. A segunda
é uma pergunta que eu tive num debate recente com uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, um grande pensador, mas ele trouxe uma perspectiva bem diferente da minha. Na perspectiva dele, vai vir o Covid, tal, e depois tudo vai voltar ao normal como era. Ou seja, ele não vê que essa crise vai deixar algum rastro de mudanças expressivas, que a gente possa falar de um novo normal, um novo anormal, né? Como o próprio Júlio Pina mencionou no último encontro que a gente teve junto, né? Foi até um encontro sobre questão de política e liderança. Então, também escutar de você, se você acha que, de fato, nós vamos voltar a uma dinâmica social, enfim, não apenas nas vendas, tal. O mundo vai sair muito pouco diferente ou vai sair significativamente diferente de como entrou na crise? Essa pergunta, e se você tiver alguma coisa que seja latente nessa transformação de mundo, que você também divida com a gente. Perfeito. Bom, acho que vamos começar pela questão das lideranças, né? Acho que nesse momento as lideranças nunca tiveram tão expostas, né? Ou seja, como em outros momentos, né? Por quê? Porque não só pela questão da crise e a questão do papel que cada líder tem que exercer, né? Ou seja, de dar o direcional, ajudar a fazer as escolhas corretas num momento mais pragmático da função da liderança, mas pelo outro lado, onde as relações estão muito mais abertas, né? Ou seja, eu tá trabalhando de casa, eu exponho também pedaços da minha vida para todo mundo e vejo as vidas das outras pessoas. Então traz uma questão de proximidade muito grande. Eu, volta e meia, estou aqui, isso não acontece agora porque as crianças já estão indo dormir, mas quando entra o dia, meus 2 filhos aqui invadem meu escritório numa boa. Querem fazer reunião com papel aqui, não importa quem está na tela, eles entram, querem participar, querem fazer, e bem ou mal, a gente está humanizando muito a relação. Isso é um exemplo, né? A gente humaniza, porque eu consigo olhar na casa da pessoa, consigo ver um pouco do gosto da decoração muitas vezes, não tá. Então, você humaniza muito mais a relação, você se aproxima. Acho que um outro detalhe é que a frequência está muito maior. Antes você tinha as reuniões, que você tinha de marcar, fazer bem ou mal, né? Cada um com o seu ritual, mas agora você está muito mais frequente, com muito maior frequência, mais perto das pessoas dentro disso. Né? Porque você usa o digital, você fala a todo momento, você tem que conversar com o seu time durante diversas vezes ao dia, ou dependendo da função que você está, ou trazer a empresa inteira, e isso traz, né, uma questão bastante importante das pessoas se sentirem participantes, se sentirem próximas, e você, como eu falei, está mais exposto. Nisso, você tem a questão de uma gestão muito mais fluida. Porque acho que quando as pessoas, alguns que tinham aquele modelo tradicional de comando e controle, que entraram esse comando e controle não funciona nesse processo. Né? Ou seja, ou todo mundo participa e vai buscar todo mundo junto, as melhores práticas do negócio, ou vai ficar difícil de fazer isso daí, de ficar estudando. Você tem que trazer todas as pessoas num processo de participação muito mais intenso. E aí, cruzando barreiras que até então eram intransponíveis, de unidades, de áreas, de localização geográfica, de hierarquias, né? Isso você tem que repensar muito, porque, no fundo, a contribuição tem que ser muito efetiva de quem está operando. Isso para mim, me dá um prazer muito grande, porque eu retomo uma fase muito legal que eu tive no Boticário, que foi no ano 95, 96, onde a gente orquestrou um processo chamado redesenho lá. E porque a gente já tinha um bom sucesso, mas a gente queria ter chance de chegar ainda um pouco mais longe. E aí veio através de uma série de questionamentos que eu fazia para várias das pessoas na organização, a antiga gestão lá, e dizia: precisavam fazer diferente, precisavam mudar, e ninguém estava afim de fazer coisas diferentes. Diziam: respeita a minha patente, moleque, quase que isso, né? E ao poder pilotar esse processo novo, eu trouxe pessoas de baixo, mas não de baixo que fossem não preparados, pelo contrário, que tinham visão do negócio, sabiam as modificações que precisavam ser feitas, estavam a fim de fazer a modificação. E aí a gente conseguiu dar saltos quânticos com relação a isso. E agora eu estou vendo uma certa similaridade nesse momento, quer dizer, ao trazer o pessoal de baixo, sair um pouco daquela hierarquia tradicional, trazer o pessoal de baixo para partir mais e cutucá-los na busca de solução, de fazer, eu estou vendo um valor muito grande nisso. Um valor grande para as organizações, para o valor que é gerado,
e um valor muito grande para a gente poder separar um pouco o joio do trigo com relação à gestão e condução das pessoas. Porque o líder tem o papel, obviamente, de ser, né, quem vai determinar as coisas, mas nesse momento tem um lado muito importante de acolher as pessoas, de acomodar as questões, de fazer. Então, tem aí esse papel do líder, uma palavra que você gosta, né, é muito mais fluido, né? Não mais aquele tão formal, muito mais fluido, com um bom organizador e ajudando a encontrar os pontos no horizonte que a organização deve se movimentar. Mais do que nunca, eu estou fazendo aquele exercício que eu adoro, ou seja, quando uma pessoa entra fazendo algum tipo de pergunta sobre que decisão ele tem que tomar, se ele não me trouxer mais opções de decisão, eu falo, se eu te responder isso daqui, eu vou ter que tomar uma parte do seu salário, né? Então, eu faço com que a pessoa volte. Ontem mesmo tive um contato com um colaborador nosso que ele tem uma ideia para te propor. Eu falei, eu vou te avisar de antemão que na hora que você estiver fazendo a pergunta, você vai sair com várias perguntas daqui. Eu não vou te dar uma resposta. Eu vou te fazer várias perguntas, porque eu tenho que te ajudar a pensar no todo isso daqui. E é esse tipo de formato que a gente vai ter cada vez mais. Ou seja, como eu faço pessoas pensarem, serem solvers, independente de funções, independente de hierarquia, independente de localização geográfica com relação a isso. Aí, a segunda que você me fez, qual que era, Fialho, da questão do mundo? Se você acha que... se a gente sai da mesma forma que a gente estava lá atrás, né? Que a gente entrou nisso. Decididamente não. Se isso acontecer, eu vou achar que essa crise, né, não é que nem valeu. Acho que a crise tem um papel muito duro na vida de todos nós. Né? A questão de estar lidando com as questões econômicas, com as questões de vida das pessoas, tem sido um impacto muito grande. Tomar as decisões que afetam milhares de pessoas, né, e cada um de nós, cada uma das pessoas que estão aí nas suas funções, né, de comando, fazendo isso daí. Mas tem um lado que essa crise também nos deu um negócio para pensar um pouco do que você vinha fazendo de uma forma automática e que você deveria parar e repensar já algumas coisas, né? Ou seja, não só a questão de tecnologia, vou deixar para depois, como você colocou, mas tem uma série de procedimentos que você estava fazendo de forma contínua e desesperada, muitas vezes, porque a questão era de fazer mais tempo, sem parar para pensar em muita coisa. E esse parar para pensar é aquilo que nós estamos trazendo hoje em pensamentos maiores com relação ao mundo que nós vivemos. Quando a gente está enxergando uma sociedade que passa a ter, né, uma questão de solidariedade, como a gente está vivenciando de uma maneira bastante ampla no nosso país e vejo também em outros países. Uma questão de colaboração, seja colaboração interna nos seus negócios, seja colaboração com outros entes para fazer. Questão de você quebrar as barreiras e entender que você vai poder encontrar soluções em conjunto com outras organizações, com outras pessoas que não fazem parte do seu grupo, não fazem parte das suas relações, e você vai ter essa liberdade de buscar porque você pode achar coisas novas. Então, vejo que tudo isso faz com que a gente quebre modelos antigos e tenha que se adaptar aos novos. Acho que as pessoas que forem ficar nos antigos vão ter consequências. Porque, de volta, a velocidade de transformação vai ser muito grande. A gente está num modelo onde você fala assim, puxa, nós temos que ter capacidade de mudar rapidamente. E eu queria acrescentar a capacidade de mudar rapidamente e seguidamente. Porque vamos estar reaprendendo. Alô? Oi. Tá, desculpe que vocês sumiram aqui, perdão. Né? Vamos estar reaprendendo muitas coisas. E vamos ter que nos reaprender nas formas de nos relacionar de volta, em várias questões. Então, esse refresh que traz para o meu pensamento isso, porque, no fundo, como que a gente vai imaginar que a gente não vai ter que reaprender a utilizar nosso tempo e nosso espaço daqui para frente, que a gente não vai pensar sobre a importância das relações físicas e emocionais pela constrição que nós estamos vivendo aqui, né? Eu acho que seria, não vou dizer improdutivo, não daria para não pensar nesses assuntos, e isso, consequentemente, vai fazer com que a gente saia de uma forma muito mais concisa e muito mais consciente, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito das empresas, porque muitas coisas relacionadas a desenvolvimento sustentável, a entender modelos de cadeias que faziam, na verdade, as únicas escolhas baseadas em preço. Aí vem a questão China, onde você enxerga todas as dificuldades que o mundo teve a partir de você não poder realizar esses movimentos a partir da China. Quanto que a questão do social vai estar presente nessas discussões, porque tem uma questão muito forte de necessidade e retomada de oportunidade de vida para as pessoas.
a famosa sigla ESG, né? Environment, Social and Governance, que vai fazer parte da vida das empresas daqui para frente. Ou seja, eu não vejo como quem não possa sair transformado nesses aspectos após ter passado por tudo isso. Não, excelente. Acho, Arthur, que você foi preciso, inclusive mostrar a profundidade da mudança, né? Ela vem desse repensar. Não é uma crise onde a gente simplesmente muda a rota, enfim, vai no automático. Não é o famoso back to the basics apenas de crises anteriores. Então, acho que você foi na profundidade. Eu queria aqui, Arthur, fazer algumas perguntas, tá, do pessoal. E sobrar tempo, eu tenho um outro ponto aqui que eu quero explorar, somente conhecendo aí você, eu acho que vai ser muito rico a sua. Então, o primeiro ponto do Hugo, né, Arthur, os 4 pilares do consumo são emprego, renda, crédito e confiança. E numa crise, primeiro se perde o emprego, depois a renda. Eu não estou te ouvindo, cara. Não tá? Deu uma enrolada aqui, parece que no sistema está tentando reconectar aí. Tá com a Deixa eu conexão tentar. aí. Voltou? Você está me ouvindo? A gente te ouve. Você está me ouvindo? Voltou. Acho que a conexão está voltando. Fala. Estou te ouvindo melhor agora. Ah, beleza. O Arthur voltou. Agora voltou, Você saiu e voltou para a gente. Então, os 4 pilares, né? Crédito, emprego, renda, crédito e confiança. Primeiro se perde o emprego, depois a renda, depois o crédito, por fim a confiança, né? E a retomada de outras crises que vivemos são a recuperação inversa, ou seja, nesse caminho inverso, da recuperação da confiança até o emprego, diferente de outras crises. A confiança era basicamente econômica, agora tem o agravante segurança, que você mencionou bem. Desta forma, a retomada deve ser muito longa. Com isso, todos os negócios deverão ser reimaginados, mesmo os menos afetados durante a crise. Puta, tá falhando, Alexandre, desculpa, cara. Tá. Estou perdendo um pedaço. Eu entendi os 4 pilares e depois perdi. A pergunta ele saiu de novo. Deixa eu tentar entrar pelo iPad aqui e ver se eu consigo ter mais sucesso, se é um problema de uma segunda conexão ou não. Perdoem-me, só um minuto não aí. tem problema. A gente sabe como é que é. Eu tô aqui, só para o pessoal saber, eu tô na ordem aqui, a pergunta do Hugo, tá? Do Fábio Reis, depois do Marcelo Porto, e tem um pedido aqui do Primo. E tem uma outra aqui do Herbert também. Chegou no privado. Acho que a pergunta do Hugo também é bem interessante, porque, de fato, a confiança econômica é algo que a gente aprendeu um pouco a resolver, né, Fiala? A gente aprendeu um pouco a endereçar. Não que o governo esteja ajudando muito, né, em termos institucionais, né, os governos não tá tão organizado, mas a questão de segurança é algo algo bem diferente. E a outra pergunta é muito boa também, a questão a gente discutiu até no outro webinar, né, empresas com propósitos serão efetivamente mais bem-sucedidas que empresas que focaram apenas no lucro, né? Isso é algo que a gente discutiu bastante no último bate-papo, mas entender como é que o Arthur olha isso é bem legal. Até enquanto ele não volta, acho que vale essa segunda, né? Isso, inclusive, saiu da própria pesquisa com os 114 CEOs, de que, de fato, eles consideram empresas com propósito serão mais bem-sucedidas, entendendo propósito algo, inclusive, de uma certa intangibilidade, que não é sinônimo de objetivos, né? E eu acho que a sua pergunta primeira, que é essa questão dos vasos comunicantes tradicionais de crises econômicas, né? O que a gente vê é que esses vasos eles não deixaram de existir e serem comunicantes. Só que essa crise ela tem outros aspectos que geram esse repensar, que eu acho que o Arthur colocou, que de fato não basta voltar no caminho contrário de botar o líquido para que esses vasos de novo enchem. Ou seja, isso de fato vai ser um caminho, um percurso, mas não garante que ao fazer isso apenas nós voltamos à normalidade que o Arthur acredita, e assim como eu, né, e
e muitos de vocês também, na própria pesquisa, de que o mundo será bem diferente do que era, né? Aproveitando, tem uma pergunta aqui para a gente, né, do Fábio, e aí eu vou aproveitar para a gente responder enquanto o Arthur entra, né? Boa noite, pessoal. Na percepção de vocês, haverá algum impacto no processo de resultado e recompensa imediata? Esse nível maior de relações humanas e maiores esforços atrelados por um cenário mais restrito irá fazer com que as pessoas deem mais valor às relações de maior valor, em contraponto e geração miojo, onde tudo é atrelado a resultados instantâneos? Fábio, sua pergunta inclusive, é um debate que está muito em voga, tá? Certamente vai mudar. Essa é a parte boa, mas tem uma parte ruim, tá? Está tendo um oportunismo de empresas contratando por conta de uma falência do modelo anterior. Assim, era muito elogiado empresas que pagavam bastante remuneração variável. Ora, empresas que pagam muita remuneração variável agora estão mais vulneráveis na sua dinâmica de remuneração, justamente porque é a primeira coisa que você não vê chegar e que é cortada de fato, porque não tendo resultado não tem como ser dividido, né? E esse momento eu vejo na outra consultoria, que eu sou sócio, né, de busca de executiva, a For Good, a gente vê um movimento de empresas aproveitando essa fragilidade do mercado para atrair executivos que antes eles não teriam um pacote tão atrativo e estão tendo financeiramente e dando upside em participação em equity. Então, eu estou vendo muitos executivos migrando, tá? Por uma coisa mais de longo prazo, essa é a parte boa que eu falei, de estar comprando o upside, mas deixando de ficar na empresa ou tomando a decisão de sair por uma fragilidade da remuneração de curto prazo. Então, a gente vê aí um copo meio cheio, meio vazio, enfim, um lado sol, um lado sombra. Sua pergunta é muito pertinente. Tem uma do Porto, do Arthur, né? E a do Herbert também. E, Você quer falar alguma coisa disso, Zé? Rapidinho, se eu puder só complementar, fazer uma análise econômica aqui, a gente está passando por um processo de reprecificação da economia e provavelmente até um processo de deflação, né? E aí tem questões de reavaliar preços de ativos e, mais do que isso, de necessidade dos ativos, né? Então, claro que todo mundo já percebeu que consegue usar provavelmente 10% do guarda-roupa, né? 110% da adega, mas só 10% do guarda-roupa, né, Fialho? A gente não precisa, né? Exatamente. E brincadeira à parte, de fato, o nível de utilização de ativos ele foi revisto, né? Tanto onde você mora, o que você veste, o que você consome, no geral, e passa, obviamente, também por serviços. Então, essa reprecificação, ela vai ter um impacto super forte também na forma pela qual as pessoas serão realocadas e seus valores, né? Tirando a questão de oportunismo, que você mencionou, que infelizmente acaba acontecendo, sempre vai acontecer, enfim, um fator que a gente vai ter que acompanhar, né? Vai todo mundo ficar, as coisas ficarão um pouco mais rebalanceadas, né? Os valores vão mudar. E importante, tá? Quando eu falo de oportunismo, eu não critico só o executivo que está fazendo a migração, tá? Na verdade, é uma parte da história. As empresas também criaram uma dinâmica de remuneração imediata e gostaram desse modelo. Então, não vejo vilão e vítima, tá, nesse processo. Então, quando eu trago o lado sol, o lado sombra, não é uma crítica unilateral a uma decisão de saída de um executivo, mas sim uma decisão de saída para um upside. O Arthur está entrando aí em remuneração. Voltou? Pronto. Voltou bem. Obrigado. Desculpem, algum pau que deu aí nas nuvens entre Curitiba e São Paulo aí. Deu um coronavírus aí no trajeto. Você consegue clicar no chat aí, que aí acho que a gente ganha para ver as perguntas, Arthur?
Na bolinha do chat. Tem uma bolinha do lado primeiro que tem umas setinhas. Aí quando você clicar nela, 2 setinhas de cor lilás. É isso. Chat. Tá aqui, Lá direito embaixo. Integrantes, bate-papo. Mas tá aqui zerado para mim. Ah, O bate-papo. peraí. De todos? Todos. Aqui tá no silêncio. Talvez por ter me desconectado e ter voltado. Eu consigo enxergar os integrantes, mas não consigo enxergar as perguntas. Agora voltou as perguntas. Coloquei eu copiei e colei uma pergunta para você. Essa pergunta era a primeira nossa, do Hugo Becklin. Alô? Oi. Você vai fazer, o Zé vai fazer a pergunta ou eu vou direto aqui? Pode ir direto. Na do Hugo você já viu aí, né? Eu vou colar. Na verdade, eu tô com a pergunta que eu tenho aqui na minha frente é a questão dos 4 pilares, né? Que acho que foi interrompeu ali. A do Hugo aqui, meu amigo Hugo, bem ele, não vou achar a pergunta dele aqui, não tá chegando, eu não estou com visibilidade aqui. Não, é porque, na verdade, essa que o Zé Cláudio colocou, Arthur, os 4 pilares, é a do Hugo, tá? Ah, é dele? Tá. É dele, então, que a gente está copiando e colando. Emprego, renda, crédito e confiança. Numa crise, se perde emprego, depois a renda, depois o crédito e a confiança. As crises vivemos. Na recuperação inversa, da recuperação da confiança até as voltas dos empregos. Mas é diferente dessa crise, a crise é basicamente econômica. Menos afetados. Acho que a questão toda é que primeiro a gente vai ter que passar por esse momento aqui, né? Então tem toda essa questão da recuperação e não dá para negar a necessidade de diversos dos pequenos e médios negócios, principalmente, terem auxílios diferenciados. O que está sendo tentado fazer por parte do governo, mas muitas vezes não está sendo efetivo porque não está chegando. Acho que, passado isso, é uma nova realidade que a gente vai ter que entender em que estágio a gente está depois da crise, porque, de volta, eu não sei qual vai ser a destruição de empregos que tem. Acho que a questão de crédito vai ter que ser repensada também, né? Ou seja, hoje já está difícil, né? E a gente tem sugerido algumas modificações eventuais para a equipe econômica do governo, ou seja, que nenhum banco vai estar disposto a correr mais risco de crédito que já corre na sua atividade. Então, tem que ter algum modelo onde que a questão do crédito seja dividido o risco. Então, a gente sempre, durante muito, né, na época do setor financeiro, se falava no fundo garantidor de investimento, né, onde que você podia comprar CDBs e títulos de qualquer banco a determinado valor, que se esse banco não conseguisse honrar, o governo honraria. Talvez a gente tenha que pensar num fundo garantidor de empréstimo, para dar uma mão, né, para que esse crédito flua e chegue na ponta, não só nesse primeiro momento, mas na sequência, porque como está colocado aqui pelo próprio Hugo, isso vai ter sido estudado num tempo maior. E a gente vai ter que, para fazer isso, ou seja, não só através do crédito concedido, mas acho que vamos ter que trabalhar muito mais próximos e integrados com todas as nossas cadeias para garantir que nenhuma delas falhe, né, que não tenha nenhum buraco dentro disso. E aí vai ter que ser olhando a cadeia como um todo, chamando a participar, buscando, mas aí vai ser machucado, né? Ou seja, de passado por isso, a gente sai bastante machucado. A gente sai, como eu falei na anterior, com mais colaboração, mais solidariedade, mas com buracos grandes na equação. Acho que tem eu não consigo imaginar o número de lojas que vão ser fechadas, por exemplo, no comércio em geral, considerando que a grande parte é pequena e média empresa que tem isso. Então, como eles estão conseguindo passar, mas qual vai ser o resultado efetivo? Acho que a gente vai ter isso no próximo trimestre, quando a atividade começa a voltar, as pessoas começam a retornar, a gente vai ter noção um pouco melhor de quão profundo isso é de desafio para a gente passar pelos próximos meses. Maravilha. Eu botei numa sequência, essa primeira pergunta minha, Arthur, é do Marcelo Porto. A segunda é do Herbert, a terceira é do Fábio Reis. Tá. Você está dizendo aqui a necessidade de reimaginar, né? Só tem uma pergunta antes aqui que eu acho super interessante, que fala o seguinte: empresas com propósito serão efetivamente mais bem-sucedidas que as empresas que focarem apenas no lucro. Sem dúvida nenhuma. Isso, no fundo, não é uma questão só da crise, é uma questão que a gente pode ver na história. Vem acontecendo, né? Então, empresas que têm um propósito maior, que o lucro é uma consequência da forma como que atuam, do seu propósito,
tem tido uma melhor taxa de sucesso e, mais que tudo, tem tido uma conexão muito mais importante com seus clientes, com seus consumidores, para contar histórias que sejam duradouras e não histórias baseadas, basicamente, no desafio de atravessar um único ano da sua existência. Eu acho que, principalmente num momento como esse, falando um pouco de propósito, é a hora que a gente vê se os valores de uma organização realmente funcionam. Se ele, épocas críticas, os valores são colocados à prova. E aí a gente passa a entender se são coisas que estão colocadas num quadro, em cima das mesas de reuniões, para a gente olhar, né? ou se esses valores fazem parte da atitude no dia a dia dos negócios. Então, graças a Deus, no nosso caso, eles têm servido ao longo dos 43 anos, em todos os momentos, das outras crises e dessa também, que cada vez mais forjam a forma como nós atuamos. Então, achei importante passar por isso aqui também. Vamos lá para as perguntas do Alexandre. Você comentou sua necessidade de reimaginar seu negócio, ao mesmo tempo depende de uma cadeia ecossistema bastante longo, que vai dentro do seu ponto de vendas. Como estimular todos esses elos da corrente e participarem dessa reimaginação? Eu não sei se vai ter muita opção de não participar, porque, no fundo, o consumidor muda, a forma dele requerer coisas das marcas vai sofrer alterações, a forma dele fazer suas compras também sofre alterações. Imaginar que as pessoas vão manter seu posicionamento imutável a partir de todas as mudanças não me parece muito coerente. Então, vou ter que pensar nessa cadeia, porque, no fundo, se eu tenho que avançar estoques, não tenho que avançar estoques, se eu tenho que mexer, meu fornecedor tem que estar do meu lado, para me ajudar a achar soluções disso. Ou seja, é quase que dizer, se você não está a fim de participar, eu não sei se você vai ter espaço para jogar aqui. Acho que é um pensar bastante conjunto, um pensar que tem que ser trazido. Todos temos que estar atrás das soluções para as equações. Questão de experiência do cliente na jornada digital, já que todo o modelo de varejo físico foi desenhado pensando nesse foco, especialmente no segmento perfume, é como estimular e encantar o consumidor nesse novo momento, crescente distribuição de compras por meio físico digital. Veja bem o seguinte, as lojas elas vão continuar a existir e continua tendo um super prazer de você ir numa loja, seja para cheirar um perfume, seja para ter um sensorial de um creme, experimentar uma maquiagem, para comprar um sapato, para comprar uma roupa, isso vai continuar existindo. O fato é que, no fundo, o consumidor vai entender que ele tem diferentes papéis nessa loja também. Ele vai poder fazer sua compra tradicional, que ele vai lá, mas ele vai, sobretudo, para ter uma experiência diferente com a marca nesse ponto físico de venda. Ele vai entender que aí o que nós chamamos de point of trust, o ponto de confiança, para esse consumidor resolver e tirar qualquer dúvida que ele tenha com relação à marca ou a questão da utilização dos produtos. E vai ter um outro papel dessa loja também, que vai ser um papel de hub, porque ela vai fazer entregas a partir dessa unidade, ela vai fazer entregas integradas ao canal digital para os consumidores, para que eles tenham um serviço mais eficiente, com menos custo e mais rápido. E a questão do encantamento do consumidor passa por tudo isso. Ou seja, aí tem que ser muito bom na questão de contar as histórias em todos os canais, na integração dos canais, sabendo perceber a diferença de aquisição num canal e no outro, e quais os benefícios das escolhas que ele vai fazer. Ou seja, mas mais do que nunca, você tem que olhar o consumidor como um único elemento dentro dessa história toda, porque não dá para você imaginar que você vai ter o mesmo consumidor sendo diferentes pessoas por canal. Então, a questão de estimular esse encantamento é entendê-lo a partir da pessoa única que ele é e estimulando o acesso à informação, instigando. No digital, a relação com esse consumidor não começa no momento que ele entra no site para fazer a compra. A relação com esse consumidor começa no momento que ele pensa em adquirir algum produto da categoria, seja para uso pessoal ou presente. Então, a captura vem dali e, a partir daí, se desenvolve uma conversa, se desenvolve uma relação, que vai culminar, se tudo funcionar bem, na aquisição, seja no site ou seja no meio físico. Mas essa conversa toda de exploração, de entendimento, de estímulo, acontece nesse ambiente digital, adicionado pontos que ele pode ter de inserção no meio físico para você trazer essa jornada conjunta. Então, o encantamento vem por aí, por essa história única e conseguir entender toda essa jornada. Algum processo de resultado e recompensa imediata? Então, na percepção de vocês, haverá algum impacto no processo de resultado e recompensa imediata? Esse nível maior das relações humanas e maiores esforços atrelados por um cenário mais restritivo irá fazer com que as pessoas deem mais valor às relações de maior valor?
em contraponto à geração miojo, onde tudo é atrelado a resultados instantâneos? Eu acredito que sim também, porque mesmo essa geração miojo, como você muito bem nominou aqui, ela está entendendo, né, que nesse momento a banda toca um pouquinho diferente. Todas essas pessoas que o bacana da vida agora era você pegar, ter recompensa imediata, senão você ser dono do meu nariz, vou criar minha startup, tal, e são pensamentos muito, muito interessantes, por um lado, mas estão vendo que a vida não é tão fácil, que a vida glamurosa de uma startup, onde todo mundo entra com o pensamento de que vai sair milionário, mudou muito de configuração. A questão de como vai ser feita toda essa passagem por esse momento onde o funding já não é tão disponível, que as pessoas não estão dispostas a pagar somente por crescimento e não ter resultado, vai fazer uma mudança muito diferente. E, obviamente, que as pessoas vão entender que como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio de buscar toda uma parte importante, desafios, mas é importante também estar numa organização bacana, é importante que você dê valor para as relações que você tem, que não é tudo descartável, que não é tudo rápido, em 3 meses que você vai fazer as coisas. Acho que isso vai né? Tudo que a gente está vivendo agora, imagino que vai ajudar as pessoas a terem um outro tipo de avaliação. Né? Ou seja, essa questão das relações, e como tem sido bacana a gente ver o desprendimento de várias pessoas, né? Ou seja, num condomínio, num prédio, onde que há anúncios de colaboração para uma compra, uma pessoa idosa e tudo mais, que estão fazendo isso somente por pena? Não, por entender o valor das pessoas, por entender o valor da relação, isso fica. Né? Não vejo que isso depois vai ser destruído. Então, eu acredito que sim. A gente vai ter um cenário em que deve ter, até porque, de volta, a gente vai ter que repensar essas relações, na verdade, repensar a falta que esse relacionamento físico e emocional está nos fazendo. Quem não está hoje com vontade louca de correr dar um abraço numa pessoa próxima? Num parente, nos seus pais que estão tão isolados? É maluco isso. Se parar para pensar que o objeto de desejo das pessoas hoje é poder dar beijo e abraço, né? Então, isso de volta, isso não pode passar batido. Isso daqui tem que trazer algum tipo de modificação na forma como a gente enxerga as relações. Excelente. Tem uma do César, e eu postei 2 aqui, que veio do Júlio Pina direto para mim, eu fiz um copy and paste. Bom, lá, o César, meu amigo aí, né? Ou seja, qual o maior aprendizado até agora? Acho que o grande aprendizado que a gente tira disso daqui é a questão da colaboração. Né? Que como a colaboração faz diferença e faz com que nós tenhamos melhor sucesso individual, inclusive, dentro disso. Ou seja, como você ensina as pessoas que elas têm que pensar de forma mais transversal, como elas têm que pensar fora somente dos seus círculos de atuação, exercitando pensamentos maiores. Né? Acho que é o maior aprendizado desse momento, que como nós estamos nos unindo para resolver as questões, e não cada um entrando com a sua pastinha embaixo do braço e dizer, o meu problema é esse, o meu problema é esse. Virou o nosso problema aqui para que a gente possa resolver. Então, acho que a colaboração tem sido um aprendizado grande e, na verdade, essa questão de pragmatismo, né, de poder fazer as coisas acontecerem. Vou brincar de volta com a questão das mudanças, né? Durante nossa organização, a gente ficou um tempão decidindo aonde que ia ficar um setor de vendas da nossa empresa, porque ele atendia uma parte da estrutura de São Paulo, uma parte da estrutura em Curitiba. Então, cada um vinha com o seu discurso, que era mais importante aqui e lá. Bom, durante toda a discussão que a gente teve, ela foi resolvida aí em um dia, porque no dia que aconteceu a crise e a virada que a gente precisou fazer, estava resolvido, foi para casa das pessoas, não foi nem para uma nem para outra. Então, esse sentimento de colaboração, né, entender que não tem as barreiras mais, e o pragmatismo para resolver a questão focar na resolução do problema, uma coisa que você, César, faz super bem, né, nos ensina bastante sobre isso, é fundamental. Acho que esse vai ser um grande aprendizado das pessoas. E aí tem a questão toda como você organiza suas organizações para poder reforçar isso daí. Alexandre, a liderança pós-pandemia passa a ser algo mais praticado em cooperação do que no individual, e a liderança é passiva construída a partir de um coletivo? Puxa, boas perguntas, só podia vir do Júlio, né? Essa daqui. A liderança passa a ser mais cooperada, sim, porque, de volta, eu acredito que as estruturas vão ter que ser mais fluídas, vão ter que ser mais transversais. Né? Isso é muito comum para empresas de tecnologia, como o Júlio tem, né, as empresas que ele tem, mas para organizações baseadas mais em modelos de bens de consumo e outros, isso requer uma mudança no desenho, requer uma mudança na forma de atuar, e aí sim você vai ter que estabelecer o desenho completo, seja da forma de atuar, seja da forma de recompensar isso daí também,
porque isso vai estimular bastante que as pessoas pensem mais no cooperar, no coletivo, do que no individual, né? Mas eu vejo que sim, a saída passa por isso daí, e não só a saída desse momento. Acho que toda a execução de futuro que nós vamos ter pela frente passa por uma questão de termos lideranças mais cooperadas, sim. Nós tivemos muito sucesso no nosso modelo com verticalização, né? Porque eu fiz uma opção durante várias fases do nosso desenvolvimento por velocidade, e velocidade requeria orelhas para eu poder entender bem a qual puxar e poder fazer as perguntas direcionadas, mas nesse momento eu vejo que do tamanho que nós estamos no formato, a cooperação vai ser bastante praticada e muito, muito importante, mais do que a contribuição individual. E a liderança é possível construída a partir de um coletivo? Eu acho que sim, mas você vai ter sempre alguém com o bumbo na mão, né? Ou seja, pelo menos as minhas experiências até agora, desses processos de autogestão, que os times funcionam, tal, que eu gostaria muito de entender as evoluções dele, mas eu vejo que podemos até falar de liderança situacional, mas sempre vai ter uma liderança tocando um bombo para ajudar o coletivo a se movimentar mais rapidamente. Não, maravilha. A gente caminhando aqui para o final, Zé Cláudio, você quer fazer um fechamento? Eu vou até fazer um fechamento e deixar, na verdade, o Arthur fechar com uma pergunta e depois a gente só despede. Você tem algum ponto que você quer botar para o Arthur e também concluir? Não, eu acho que eu quero falar menos e ouvir mais, mas eu acho que uma palavra importante que eu anotei aqui, Arthur, foi o reimaginar, né? De fato, o reimaginar é um princípio fundamental do todo o processo de inovação e é muito interessante a oportunidade que a gente tem de reimaginar bastante coisa e ser protagonista disso. Eu aproveito já para agradecer o seu apoio desde o primeiro momento que a gente conversou ao nosso programa para CEOs, o programa Ser. Você foi você é e sempre foi um excepcional padrinho do programa. A gente está muito orgulhoso com a turma 1 que a gente formou e com a turma 2 que se inicia, mas isso, aproveitando aqui, não seria possível sem seus insights, sem as conversas que a gente teve. Tá? Obrigado e obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Excelente. Eu vou aqui só fazer aproveitar aqui um convite, vocês vão estar recebendo. No dia 10 a gente vai ter o próximo webinar dessa sequência, tá? De Caminhos para a Retomada, vai ser com Pedro Faria, que também o Arthur conhece, enfim, uma pessoa que tem um histórico, uma vida também bem interessante para trazer algumas provocações e algumas reflexões boas para a gente. Mas eu queria, Arthur, só para a gente fechar nesses poucos minutos que a gente tem, que você colocasse, você trouxe essa questão da coletividade, esse valor do propósito e tudo mais, mas tem uma coisa que eu vejo que é forte no propósito de vocês, que é impossível, que você falou, não é a plaquinha com os valores, aquilo em cima da mesa, o quadro, assim, que não dá para ser, que a neurociência já provou, não dá para ser comunicado pela linguagem escrita ou falada. Ou seja, as coisas mais fortes, mais profundas da cultura, que são esses propósitos, tudo, elas estão muito mais em sutilezas de um experienciar, de um viver o grupo Boticário, do que na força de um discurso ou de um rito muito forte que nem era no passado. Ou seja, aquela diferença da cultura forte e de uma cultura com propósito, né? Eu queria que você fechasse com isso, que eu acho que é uma grande mensagem e reflexão para todos nós. Perfeito. Cultura, né? Eu gosto muito de colocar que cultura é que nem sombra. Todo mundo enxerga, mas ninguém consegue segurar, ninguém consegue passar a mão nela, né? Ninguém consegue apertar. E é como a gente vê, porque cultura é tudo uma organização, é como você se posiciona, como você fala, como você interage, como você se relaciona com os stakeholders do negócio. Isso é uma mudança importante também, né? Ou seja, a mudança que você tem que ter de uma visão antiga que era só de shareholder para satisfação dele, como você tem que ter uma mudança para satisfazer vários stakeholders dentro do teu negócio. E a gente tem a sorte, eu diria,
de a gente ter, nossa cultura tem braço, perna, anda, fala, né? Ou seja, o Miguel, que é o farmacêutico fundador do negócio em 77, e eu que me juntei a ele em 86, somado a alguns executivos e parceiros que nós temos conosco há 20 anos no negócio, são figuras proeminentes na forma de poder passar essa cultura para os nossos colaboradores. Claro que o grande desafio é que uma organização, quando ela cresce muito, e que foi o nosso caso nos últimos anos, onde eu tive a entrada muito importante de pessoas, um número muito importante de pessoas todos os anos, o desafio fica maior, porque no fundo eu preciso pegar não só as pessoas que estavam lá atrás, que foram entrando, mas as pessoas com 1, 2, 3, 4 anos de casa, que começam a vivenciar isso e tem que ser reforçado a cada momento, porque eu tenho que esperar que cada líder dentro da organização reproduza essa cultura, reproduza essa forma de pensar, reproduz esse estilo que não é o estilo tipo aqui, tipo, né? E não tenho nada contra a cultura de outras organizações. Eu acho que assim como outras coisas, cultura é aquela que serve para você. Nosso modelo não é não é uma cultura rígida do ponto de vista de versão única, é tudo aqui e dessa maneira. Nosso caso, a cultura é muito mais do jeito como nós atuamos, como nós somos, e que faz com que as pessoas, né, se encontrem conosco ou não se encontrem, independente, podendo, né, continuar seguindo o caminho conosco ou não. Eu mesmo fiz em momentos importantes da cultura, e fiz no passado, e agora recentemente nessa crise fiz novamente, eu fiz uma carta aos executivos, né, ou seja, para que não ficasse dúvida da forma como nós pensamos, como nós interagimos e quais são os nossos principais sentimentos internos e externos com relação à cultura, com relação aos valores, com relação ao nosso propósito. E deixei muito claro, quem conjuga disso, beleza. Quem não conjuga, beleza também, mas talvez não possa ser feliz aqui. E essa fluidez que a gente tem com relação à cultura, porque aqui as pessoas não recebem um book, né, como elas têm que se comportar, como elas têm que ser, né? Elas têm um book como nós somos, né, e quais são os valores que nós temos. Dentro disso, ele é convidado a construir essa história, assim como nós aqui, ou seja, eu falo que a história do Grupo Boticário hoje é feita pela assinatura de mais de 12 mil pessoas, que são nossos colaboradores diretos nisso. Né? Fora, se quiser botar a nossa rede de parceiros, que também ajuda a escrever importantes capítulos dessa história. Então, essa equação da forma como você olha a cultura, que uma cultura ela tem que se adaptar a novos momentos, porque não dá para... uma cultura evolui também. Né? Você passa a ter novos desafios, você tem que trazer essa configuração. Eu não posso estar aqui enfrentando esses momentos novos somente com a cultura que eu tinha lá em 1990. Eu trago os valores, que são bastante fortes. A cultura eu tenho que ir trazendo, focar nos valores, mas adaptando, né, as necessidades que eu vou ter dentro do meu futuro para realizar isso daqui. E essa é a graça que tem, que uma cultura é evolutiva, ela é dinâmica. E não dá para confundir cultura com valores, senhores. Né? Temos que ter bem clara essa dissociação. Valores são bastante firmes e perduram inalterados praticamente ao longo de uma história, e a cultura ela vai se transformando, né? Para que você mantenha o espírito, você mantenha a essência dessa organização. Maravilha, Arthur. Eu até sou suspeito, mas eu falo com... É um prazer e é uma coisa muito emocionante estar dentro do Grupo Boticário. É tão profundo que é indescritível, mas eu sou vítima dessa cultura e desse valor das relações e do amor e do carinho que, de fato, vocês têm para com todos. Isso continua pujante e isso faz muita diferença. Mas eu queria agradecer também a todos, tá? E obrigado você, Arthur, pela sempre disponibilidade e generosidade, tá, em trazer de uma maneira super leve, aberta e com kimono aberto, enfim, os seus aprendizados e de uma maneira bem contundente e inspiradora para todos. E espero ver todos vocês em breve. Estou com saudade mesmo de tomar vinho, inclusive estava aqui lembrando do nosso último jantar, estou com saudade de tomar um vinho contigo. E já até separei um vinho aqui que eu quero te apresentar. Tá? É um Amarone brasileiro. Eu vou levar às cegas um baita Amarone e um baita Amarone brasileiro. Eu estou no mergulho de vinhos tops brasileiros. Depois a gente conversa aí, mas eu separei pensando em você. Oba, essa eu vou curtir muito. Obrigado a você, obrigado a Zé pela oportunidade, obrigado pela paciência da turma aí
em estar ouvindo. Acho que, né, de volta, sou otimista, vamos passar por esse momento, acho que vamos passar machucados, sem dúvida nenhuma, né? Mas vamos passar mais concisos, mais concretos, mais conscientes, mais conectados. E, se Deus quiser, mais cheirosos também, né? Vamos fazer uma frente importante aí, que a gente passe, que todos nós possamos passar da melhor forma por esse momento, ajudando e construindo a recomposição desse nosso país, né? Ou seja, vamos ter uma realidade bastante dura pela frente e que a gente sabe que vai depender do esforço de cada um de nós, que a gente possa andar com passos mais firmes para a reconstrução desse momento. Então, super obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal. Um abração. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos.